segundos na pressão de 22. Então, um tempo inspiratório de 3 no platô de 22, partiu de 12 e foi para 22. Aqui entrou um esforço, mas olha a diferença dele acontecer no final da primeira leva de fluxo inspiratório. Então, ele praticamente só completou o esforço, não entrou como um assistido em cima da pressão alta. Só que depois que passou um tempo e depois que completou esse início de ciclo, aí ele consegue detectar como um esforço inspiratório em cima da pressão alta. Então, aqui foi praticamente como um CPAP. E aí, aqui ele entra com a pressão de suporte adicional, e aí ele sincroniza a exalação se estiver próxima desse tempo que estava programado. Tá? Então, fica meio caótico para enxergar, mas depois que você treina, ver o que tem ali de sincronia e de assincronia, isso também vai facilitando o ajuste no dia a dia. Quando utilizar isso daqui? Não é tão comum em termos de sincronia, embora a experiência que eu tenha sido para facilitar a sincronia do paciente. Porque teve pacientes que eu ventilei que estava uma bagunça o centro respiratório e que ele tinha um buraco entre, se estava em PSV, ele ficava completamente entregue. Então, ficava com uma sobreassistência, deixava de usar diafragma, não disparava. E aí, se você ia diminuindo a assistência, ele começava a reter CO2 e ele não entrava. Então, você não tinha nem segurança de tirar o suporte, nem dar o suporte. Então, a gente achou que no APRV ele ficou um pouco melhor, porque daí ele entrava no ciclo caótico dele, que era uma frequência completamente irregular, no momento que ele quisesse. Só que aquela ventilação a gente conseguia garantir. Então, pelo menos um volume minuto mínimo e uma oxigenação mínima a gente conseguiria garantir. Esse é um exemplo. E a outra situação é em pacientes que precisam de uma pressão média de vias aéreas maior. Então, é o paciente que precisa de muita pressurização, mas você quer usar um pouco da vantagem de liberação para lavar CO2. Tá? Então, eu já vi alguns casos em que, assim, era pré-ECMO praticamente, sabe? Então, um pulmão extremamente difícil de oxigenar, mas que manter em PCV com uma PIP muito alta não era uma opção, ou pela hemodinâmica, ou por qualquer outro motivo que contraindique essa situação. Tá? Então, acaba sendo um compromisso. Botei aqui só mais alguns outros exemplos, e eu quero mostrar para vocês um termo que chama, um protocolo dentro da PRV que chama TCAV. Eu conheci com a professora Marta Damasceno, e aí ela pediu para eu dar uma aula de ventilação mecânica, ela falou, você fala de TCAV? Eu falei, quê? Nunca tinha ouvido falar, e achei bem interessante. Então, daí eu falei para ela, pelo amor de Deus, você fala, porque eu não sei nem o que serve a sigla, né? Então, TCAV é Time Controlled Adaptive Ventilation. Esse nome, para mim, também ainda não ajuda muito a entender o que é. Mas, assim, é TCAV. E aí, ele é o APRV, em que eles controlam esse limite de exalação, esse tempo expiratório baseado em não deixar o pulmão exalar. Só que aí, o que eles usam é a proporção do pico de fluxo respiratório. É um análogo ao que a gente usa na pressão de suporte para ciclar para expiração. Esse daqui é o contrário. Então, a gente pega o pico de fluxo expiratório e começa a encurtar o tempo exa até ele ficar em cerca de 75% do pico de fluxo, e isso pode variar, daí tem todo um porquê que a gente vê deformações, né, nessa angulação da curva de exalação. Mas esse é o TCAV, que é, vamos dizer assim, um pedaço de uma forma de ventilar com a modalidade APRV. E tem alguns resultados, alguns trabalhos bem interessantes com TCAV, até na parte de mobilização de secreção. Então, isso daqui que eu achei interessante, incluindo sobre a PRV, o grupo que estuda a PRV e a história do professor lá que descreveu, né, como surgiu a PRV, nesse site, que eu achei legal. Então, fica aí para consulta, que é o tcavnetwork.org. E PRVC, para a gente encerrar. Nossa senhora, pesado, né? PRVC é volume controlado, regulado a pressão. Então, pressão controlada, você bota uma pressão, o volume corrente é consequência da mecânica do sistema respiratório, você não controla, você não pode garantir o volume. Aí você quer garantir o volume controlado, você põe o volume controlado, mas aí você não consegue garantir a pressão que vai atingir na via aérea ou no alvéolo por conta dessa mecânica.
Então, o PRVC ele vem juntar um pouco as duas formas, então ele é um modo adaptativo. O ventilador, ele vai vendo o que você setou como volume corrente programado e ele vai ajustar a pressão necessária para conseguir atingir aquele volume. Se ao longo dos ciclos, então não é dentro de um ciclo que ele ajusta, mas conforme o ciclo vai passando, ele vai vendo que o volume corrente está sendo atingido, ou então começa a passar do volume alvo, ele diminui o suporte. Então é o contrário dos outros. Os outros, se puxa mais, oferece mais ajuda. Esse daqui, como você quer manter o volume corrente, ele diminui a ajuda, para que o volume corrente não aumente. E se o esforço diminui do paciente, aí o volume corrente começa a cair, ou qualquer motivo que faça ele cair, então, aqui também na modalidade controlada, pode ser usado, como, por exemplo, uma mudança de decúbito pode causar algum fechamento no pulmão, vamos supor, um exemplo extremo. Se eles estiverem PRVC, o volume corrente vai estar garantido, porque daí, com um pulmão a menos, fechou, atelectasiou, começa a reduzir, faz um volume corrente menor, e aí o ventilador começa a oferecer mais pressão. Aí, setar o alarme para todas essas modalidades, eu não preciso nem falar que é crucial, né? Porque se você dá essa liberdade, os limites têm que estar bem estabelecidos, tá? Mas aqui é um exemplo em que a gente tem curvas de pressão da via aérea em rosa para cada modalidade, e esse verdinho aqui, cinza, é a curva de fluxo, e supondo sem esforço nessa linha azul, que seria a pressão muscular, e um esforço aqui nesse modo assistido, né? Então, a gente vê, assim, diferentes esforços. Se a gente olhar assim, fica mais fácil, ó. Na pressão controlada, se o seu esforço aumentar, o seu volume corrente vai aumentando, porque a pressão oferecida é a mesma. Então, vai adicionar a pressão muscular do paciente com a que o ventilador oferece, a sua distensão fica maior. Então, aí é uma outra questão a resolver. Mas o ventilador deixa livre. No VCV, o ventilador não deixa livre. Ele só oferece aquele volume, aquele fluxo. Então, se aumenta o esforço, é a pressão que começa a ser comida da via aérea, né? Na leitura. E no volume-alvo programado, a gente vê que tem essa redução, mas é uma redução que o ventilador vai promovendo baseado no esforço do paciente ou na mudança na mecânica. Então, assim, é um alvo simples, é o volume controlado. E ele vai ajustar a cada 5 centímetros de água para cima ou para baixo, de acordo com o que precisar. O que é o problema é que, principalmente na forma assistida, desculpa, o problema do PRVC, que eu ia falar, que eu lendo aqui, quando usar, né? O problema do PRVC é quando você tem vazamento. Então, vazamento é um problema porque ele vai confundir a leitura do volume corrente. Então, em situações de vazamento ou fístula, aí não é uma modalidade confiável. Em todas elas, como é um sistema fechado, né? Hoje tudo é sistema fechado, tá? Só o fato de ser tudo microprocessado, todos os ventiladores estão continuamente medindo coisas e tentando regular coisas. Então, por definição, qualquer ventilador hoje utiliza sistema de alça fechada. Agora, quando a gente fala dessas modalidades, a gente precisa confiar que o sinal que ela está lendo como forma de mudar algum parâmetro, ele é confiável. E não só isso, as condições clínicas do paciente. Então, por exemplo, o que adianta um NAVA se a gente assume que aquele esforço é uma estimativa do drive neural do paciente, mas ele tem um frênico seccionado, né? Então, assim, é uma cascata de componentes que problemas em qualquer um desses componentes pode afetar a sua confiabilidade desse sinal. Então, se é um paciente neuromuscular, a sua percepção de um sinal que é derivado da excitabilidade do diafragma é diferente do que um paciente que é, por exemplo, só uma insuficiência respiratória hipoxêmica, tá? Então, esse cuidado é importante. Então, ajuste dos limites de alarmes e atenção para a fadiga, porque, assim, conforme o esforço do paciente aumenta, o ventilador pode reduzir o suporte até chegar em CPAP. Ele simplesmente bota suporte de zero, o que não é necessariamente um problema, contanto que a gente esteja monitorando a pressão muscular, fazendo a oclusão e vendo que aquele delta ali está dentro de 5 a 10 centímetros de água como uma meta recomendada, tá? E só uma observação que volume e suporte é
o equivalente de pressão de suporte do PRVC, como pressão de suporte é para PSV. Então, em vez de tempo INS, a gente determina volume de suporte com um final em percentual do pico de fluxo como ciclagem. E em vez de pressão, como no PRVC, a gente determina o volume corrente e ele ajusta a pressão de suporte com aquela ciclagem que a gente programou. Então, é a mesma coisa, só tem um nome diferente.